no ar agora com o programa Nas Mãos do Oleiro. Eu sou a psicanalista serva Rosimari Gomes, isso mesmo, sou serva do Senhor e aprove o Senhor que também sou psicanalista. E hoje vou trazer um tema, como uma mãe, ou uma mãe sendo honrada, a mãe sendo honrada. Como que nós podemos ser mães honradas? Qual de nós não quer ser uma mãe honrada, não é mesmo? Eu sempre desejei isto. Sempre consegui? Não. E eu venho trazer isto hoje nesta palavra, dizendo que existe um como conseguir ser uma mãe honrada, mas não é nos nossos meios, não é com o nosso jeito, não é com as nossas ideias e com os nossos pensamentos, muito menos com o jeito e os pensamentos do mundo, mas sim com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria que vem do Senhor. Muitas vezes nós temos entendimento e conhecimento, mas nos falta sabedoria, que é a aplicabilidade do conhecimento e do entendimento no nosso viver diário, na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos, com as pessoas que estão ao nosso lado. Bom, vamos à palavra? Eu trouxe hoje para nós, deixa eu só colocar o meu óculos. Eu trouxe alguns versículos para a nossa meditação hoje. A primeira, que é isso que uma mulher deseja no seu lar. Provérbios 31, 28. Está assim: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Veja, aqui está falando de uma mulher que os filhos a honram, dizem que ela é bem-aventurada, e o marido dela também a louva. Mas eu posso dizer para vocês que quando eu vi a primeira vez a mulher virtuosa em Provérbios 31, que fala o tanto que essa mulher trabalha, tanto que essa mulher se dedicava, eu pensava, eu chorava, eu falava, meu Deus, eu fiz isso, eu trabalhei, eu tentei ser honesta, eu tentei trabalhar, eu dei de tudo de mim, e eu não consegui o louvor do meu marido e nem o apreço que eu queria dos meus filhos. Mas é porque só trabalhar não basta. Porque isso é querer fazer isso com as nossas forças. E o Senhor não vai permitir isso. Porque a Bíblia, as Escrituras nos ensina mais em relação a sentimentos e comportamentos. Eu era uma mulher, sim, trabalhadora, mas só ser trabalhadora não basta. E a temperança? E a mansidão? E a paciência? E a benignidade? Todas essas coisas têm que ver junto. E o exemplo? Será que eu era exemplo para os meus filhos? Será que eu era também uma pessoa que fazia bem e não mal ao meu marido realmente? Mesmo, às vezes, sacrificando algo de mim? Ou eu achava que eu sacrificava, mas eu não sacrificava? Bom, posso confessar para vocês que eu comecei a minha recuperação, o meu despertar com as leituras bíblicas, com o aprendizado da Bíblia. Mas, logo, eu pude verificar, também através da psicanálise, que Deus trouxe às minhas mãos, o quanto eu ainda tinha que ser restaurada e aprender aqui dentro. Então, a Bíblia foi o início de tudo, e o Senhor, como começa uma boa obra, e Ele não para enquanto Ele não termina, porque Ele não deixa pela metade, Ele terminou a boa obra. Veja o que está escrito para nós, outros 2 versículos, que deixam bem claro. Sabe aquela frase de antigamente que se dizia assim,
Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é uma grande mentira do diabo. Essa autoridade não existe na vida de uns pais. Os pais fazerem o que é errado, agirem, terem comportamentos errados e quererem que seus filhos façam o que é certo. Na verdade, os pais têm que dar o exemplo e os filhos vão copiar o exemplo dos pais. Veja o que está escrito em Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Como é que eu vou educar uma criança? Como que eu vou educar meu filho? Dando o bom exemplo. Não é eles vendo brigas dentro da minha casa, não é eles vendo eu desrespeitando meu marido. Ah, mas o meu marido também é muito difícil. Não, aqui aí o marido vai ver ele. Eu aprendi isso em psicanálise. A Bíblia também mostra isso. O homem deve examinar-se a si mesmo. Então, cada um vê a si mesmo. Então, o meu marido, ele vai mudar se ele quiser mudar. A minha mudança provavelmente mudará ele. Como eu tenho isso em prática, mudou. Mas, e se não mudar? Ah, então eu não vou mudar porque o meu marido não vai mudar. Não, isso é um compromisso meu comigo mesma. As bênçãos minhas eu não posso perder por causa do outro. E olha o que está escrito, né? Além de que nós temos que ser exemplo e educar os filhos, né? No caminho que nós desejamos que eles andem, ainda tem lá em 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. De nada adianta ficar frequentando uma igreja e não permitir que o Espírito Santo mude o seu viver, mude a sua forma de lidar com a vida, de lidar com seus relacionamentos e principalmente os relacionamentos dentro de casa. É em casa que nós realmente mostramos o nosso primeiro ministério. Mulheres, é em casa. Você pode falar, eu não tenho ministério. Por que você quer ter um ministério na igreja? Se o seu ministério já é dado para você ser ministra dentro do seu lar. E como ministra, você tem que dar todo o exemplo da palavra de Deus. Você tem que dar todo o exemplo dos princípios adequados para um viver de uma família, do núcleo familiar sólido. É o pai e a mãe, os dois juntos, é que vão fazer isso nesse lar. Ah, mas o meu marido não faz. E porque ele não faz, você não vai fazer? Eu falo isso de própria experiência minha. O meu marido mudou, porque quem mudou primeiro foi eu. Então hoje eu sou honrada e louvada pelo meu marido. O meu marido fala palavras que me agraciam. Ele fala palavras que me honram. Ele fala palavras que tentam me engrandecer. Bem que eu não acho que eu mereça isso. Porque na verdade eu sou grata ao meu Deus. Porque se não fosse o meu Deus, se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu não teria me transformado. Se não fosse o aprendizado nas Escrituras, se não fosse também, através também do aprendizado para o entendimento dos relacionamentos que veio completar, porque a psicanálise para mim veio completar, né? Eu não teria mudado a minha história. Então, se hoje eu sou uma mulher feliz, alegre, plena, realizada, estou feliz. Hoje nós fomos, dia das mães, nós fomos num restaurante e o agradecimento que eu fiz a Deus. Depois de tantos anos, antes eu tinha por hábito ir neste restaurante caro. Mas depois as nossas condições financeiras foram decaindo, a situação foi ficando complicada, né? E nós não pudemos ir mais. E hoje, olha só, Deus resgatando as coisas, mas resgatando de uma melhor forma. Na hora que eu sentei naquela mesa, embora estava faltando algumas pessoas muito queridas minhas, como por exemplo a minha nora, que estava com a mamãezinha dela,
o meu neto Luca, que é o filho dela, que também estava com a sua mamãe, né? Então meu filho estava lá. E faltou o meu neto Luiz Felipe, o meu neto mais velho. Né? A gente sente falta, mas o restante todos estavam lá. E a minha oração naquela mesa, que eu fiquei em silêncio, quietinha, só eu e meu Deus. E eu orei para o meu Senhor em agradecimento. Por que agradecendo? Por estar ali novamente? Não. Eu estava agradecendo por estar ali novamente e olhando uma mesa que não tinha bebida. Uma mesa em que no lugar da bebida tinha paz e alegria, que tinha unidade, que isso eu não tinha no meu lar, eu não tinha na minha vida antigamente. Então eu agradeci a Deus, primeiramente por mim mesma, não ter um copo de bebida na minha frente, não sentir falta de um copo de bebida à minha frente. Porque eu não sei você, mas eu, quantas e quantas vezes, principalmente quem é borderline, né, acaba não tendo limites, e eu não tinha limites em bebida. E quantas vezes, né, eu me repudiava no dia seguinte ou nos dias posteriores a muita bebedeira, né, me arrependida de atitudes e de falas. E desde quando o Senhor, ou seja, a palavra de Deus, eu permiti ser instruída na palavra de Deus, eu dei ouvidos aos ensinamentos da Bíblia, e com isso eu transferi aos meus filhos, logicamente que eles que escolhem o caminho deles, mas eu transferi a eles. Por que eu não transferi antes? Acabei de ler aqui, ensina a criança o caminho que deve andar. Então eu teria que ter ensinado meus filhos desde pequenos. Por que eu não ensinei? Porque eu não sabia nem para mim. Mas tão logo eu aprendi para mim, a minha primeira atitude foi para passar, como está escrito também, lemos agora mesmo, para os primeiros, para os da minha casa. Então, primeiramente, eu passei para os meus filhos, para o meu marido, para a minha nora, para o meu genro, para a minha mãe, para o companheiro da minha mãe, porque ela já não estava casada com meu pai, já tinham se separado. É isso. Primeiro exemplo. Essa história de que faço o que eu falo, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, isso não é correto. E também terceirizar a educação também não é correto. Então, o caminho do Senhor, depois que eu aprendi o caminho do Senhor, a primeira coisa que eu fiz foi passar. Porque não se passa o que não tem a si. A gente só passa para o outro o que tem para si mesmo. E foi assim que eu fiz. E eu passei para os meus filhos, eu passei para o meu marido, eu passei para aqueles que estavam à minha volta. Eu não sou responsável pela escolha deles, depois de aprendido. Mas cada qual escolhe o seu caminho depois de conhecido a palavra, os princípios bíblicos. E aprove a Deus, né? Aprove a Deus. Que a minha família, né? Quantas mães hoje não estão aí chorando porque seus filhos estão na droga, né? Eu não ensinei quando criança as minhas crianças, porque eu não sabia nem para mim. Mas tão logo eu aprendi, eu passei para eles. E glórias a Deus, deu tempo de não somente resgatar a minha vida e me dar a paz que eu tenho hoje, que eu desejo para você, como também resgatou a vida de meus filhos. Meu filho já estava caindo na bebedeira, logicamente, exemplo da própria mãe, e hoje ele não bebe mais, né? O meu genro com a minha filha já estavam já namorando uma questão de agressão, já estavam tendo agressões físicas. Hoje o meu genro, ele está encabeçando uma igreja, ainda como obreiro, mas já previsto para pastor. Quando ele vai se tornar pastor e ser ordenado pastor, ou consagrado a gente chama, né?
No protestantismo, nós chamamos de consagrado. No catolicismo, se chama de ordenação. Mas quando ele será consagrado pastor, só Deus sabe. Mas eu sei que eles estão no caminho do Senhor. E os meus netos também estão nesse caminho. E eu não tiro deste caminho e profetizo até mesmo na vida do meu neto mais velho, o Luiz Felipe. Em nome de Jesus, o Luiz Felipe é do Senhor. E nasceu agora, o meu bisneto está longe de mim, nasceu longe, numa cidade longe, o Gael. Mas eu já consagro o Gael, porque quando eu vim para os caminhos do meu Deus, eu já consagrei até a 4ª geração, até os meus tataranetos. Se Jesus não voltar, estão consagrados aos caminhos de Deus. Vou entoar um louvor. Este louvor fique para você, mamãe. Toma posse desse louvor. Se você talvez olhe para a sua vida e fala assim, mas eu fiz até agora tudo errado. E acabei não passando bons exemplos de conduta. Não passei bons princípios para os meus filhos. Lembre-se, enquanto há fôlego de vida, há conserto. Deus ainda não deu a última palavra. A última palavra vem com a morte. Então, você ainda pode fazer alguma coisa. Vou entoar um louvor que seja para edificação nossa, que seja para a sua edificação. E na verdade, é a oração que eu faço para a minha casa, e que seja uma oração para a sua casa, para a sua família. O que queres de mim, Senhor? O que queres da minha vida? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Qual é o meu chamado? A minha missão em ti. O que queres da minha casa? Em que sonhos devemos investir? Qual é a história que tu queres escrever pra mim? Para que essa geração te ouça e também responda: eis-me aqui. Toca em minha vida, toca em minhas mãos, toca em meus lábios, Senhor. Toca em minha casa com a tua brasa de fogo purificador. Toca em meus olhos, toca em meus ouvidos, toca em cada sentido meu, para que as famílias troquem o pecado pela santidade de Deus. O que queres da minha casa, Senhor? Em que sonhos podemos investir? Qual é a história que tu queres escrever pra mim? Pra que essa geração te ouça e também responda: eis-me aqui. Toca em minha vida, toca em minhas mãos, toca em meus lábios, Senhor. Toca em minha casa com a tua brasa de fogo
santidade de Deus. Oh Jesus, toque em nossas casas, Pai. Toque em minha vida, toque em minha casa. Oh, com a tua brasa, toque em minha vida, toque em minha casa, toca em teus filhos, Senhor, com a tua brasa. Toca em meus lábios, Senhor, toque em minha casa com a tua brasa de fogo purificador. Toca em meus olhos, toca em meus ouvidos, toca em cada sentido meu, para que as famílias troquem o pecado pela santidade de Deus. Oh, é que me será na mamachara. Oh Senhor, oh Pai, nesta geração, Senhor, use a minha vida, Pai, meu ministério, assim como eu tenho crido até hoje, Senhor, para que mulheres possam ser honradas, para que mulheres possam ser felizes, plenas, abençoadas, louvadas pelos seus familiares. Ah, Pai, que possam ver a luz de Cristo nelas, que possa ver, Papai amado, oh Espírito Santo, trabalhando nesta alma, meu Senhor, que o seu marido veja que ela só faz o bem e não o mal, e que seus filhos possam honrar, a louvar e ser abençoados pela sua vida, em nome de Jesus Cristo, Papai. Oh Senhor, muitas vezes nós pensamos assim neste mundo tão tenebroso. Como está difícil, meu Deus. Que geração terrível. Aí nós falamos, que geração Nutella. Queridos, quem foi que educou essa geração Nutella? E outra, se nós não educarmos a geração de agora, como serão as gerações futuras? Se nós mesmos não estamos preocupados mais nos princípios cristãos, se nós mesmos não estamos preocupados mais com as questões civis, morais e éticas, se nós mesmos estamos apenas querendo buscar desculpas para os nossos erros e queremos somente achar culpados para as nossas falhas, mas não queremos ater conosco mesmo, enxergar que a falha está aqui dentro. Primeiro é o mundo. Eu quero mudar o mundo. Eu quero que o mundo mude, mas eu não quero mudar a mim. Eu não quero mexer no meu orgulho. Eu não quero que mexa no meu interior. Eu não quero que mexa na minha casa. Mas se o Espírito Santo de Deus não tiver liberdade nesta casa, como poderei eu ser rios de águas vivas nas vidas de alguém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. E eu espero que ministre no seu coração. E se você ainda não faz parte, deseja, porque você pode pensar, Rose, mas você é psicanalista. Você já tem usado já a psicanálise e com a psicanálise mudado e transformado vidas? Sim. Não importa a religião. Pessoas católicas, evangélicas. Já tive lares restaurados, lares sendo restaurados, mulheres sendo reestruturadas. É possível. É possível. Mas não basta apenas eu. Eu faço o meu trabalho. Eu ponho os vídeos aqui, os vídeos no projeto Ser Plena. Eu faço o trabalho. Eu falo, eu explico, eu ensino, eu coloco a minha vida como exemplo, a minha vida de desonra que foi.
Porque o Senhor, numa vida de desonra, Ele resolveu trazer para uma vida de honra, aonde não havia existência, sabedoria nenhuma. Muito pelo contrário, só havia tolice, porque a única coisa que eu sabia fazer era trabalhar e ser empresária. Mas eu não sabia ser mãe, eu não sabia ser esposa, eu não sabia ser nada. E o Senhor restaurou tudo. Então isto não é somente para mim, mas é para você também. Na graça de Deus, mas você tem que querer. Então, se você busca, Rose, precisa de pagar para fazer uma psicanálise? Sim. Mas eu não tenho condições de pagar uma psicanálise. Veja, a psicanálise é cobrada. Mas o projeto Ser Plena é um ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos. E todos os vídeos que eu coloco nas redes sociais, esses não são cobrados, são de graça. Muito pelo contrário, eu é que pago para que possam ser impulsionados. Eu é que pago para que possam chegar até vocês. Eu é que gasto dinheiro e já fazem 10 anos isto. Eu tenho o canal do YouTube Psi Rosimari Gomes, que antes era apenas Ministério Rosimari Gomes, Serva Rosimari Gomes. Porque hoje também tem trabalhos psicanalíticos lá. Então, se você quer, é só beber da fonte de água de vida. Porque eu trago apenas ensinamentos cristãos, no mundo em que não está mais se dando valor a princípios. Os princípios estão sendo mudados. Hoje, o que é certo está sendo considerado errado. Hoje está mais fácil termos vergonha de fazer o que é certo. Infelizmente. E hoje se é aplaudido para o que se faz de errado. Mas eu e você podemos escolher caminhos opostos. Eu já fiz a minha escolha. Eu já estou caminhando em oposto à humanidade, a grande maioria. E desejo que você faça parte disso também. Se você quiser fazer parte do projeto Ser Plena para mulheres, está aqui, ó, o site. Lá no site você vai encontrar, tá? O ícone, né? Se você estiver usando o celular, naqueles 3 risquinhos, você abre o menu e você vai ver lá o projeto Ser Plena. Entre lá, saiba como é o projeto e entre em contato comigo. E eu, junto com meu Deus, junto com o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza, Ele me dará forças e condições, quantas forem necessárias, para poder levar você a uma vida de uma mãe honrada, de uma mulher feliz. Orar para que isso seja uma realidade na sua família. Se você é uma mãe, que você olha para a sua vida e acha que falhou, saiba que eu também. Eu só fui começar a corrigir a minha casa depois dos meus, vamos dizer assim, eu não vou falar com 40 anos, porque eu me converti com 39, né? Primeiro teve que aprender eu, para depois eu ser exemplo para alguém. Então, vamos dizer que o Senhor, até que mais ou menos, pelo menos um pouquinho, né? Demorou aí uns 5 anos, né? Então, porque eu era muito mimimi. Bota mimimi nisso. Principalmente questão de louvor. Os pastores não entendiam. Teve pastor que até chegou a falar assim, ela ao invés de louvar ao Deus do louvor, ela louva o louvor. Ou adorar a Deus, ela adora o louvor. Mais ou menos isto. Isso foi falta de sabedoria nessa época desse pastor. Porque ele não conseguiu entender, né? Hoje eu sei, por exemplo, que com o borderline, imagine a desestruturação que eu cheguei dentro da igreja. Uma falta de pertencimento completo, totalmente desregulada, né? Uma pessoa completamente, como se diz,
despedaçada, né? Como a gente fala em psicanálise, né? Que é o normal do borderline, que vive nas bordas. O borderline, ele vive entre a neurose e a psicose. Ele não é nenhum nem outro, ele vive entre os dois, entre as bordas. Então é uma pessoa com uma estrutura muito difícil, muito complexa. Por isso minhas tentativas de suicídio, olha só. E o louvor era aquilo que me dava paz. E eles não entendiam isso. Não entendiam nem sequer a minha desafinação. Porque falavam, você não tem chamado para louvor. Você é só desafinada. Foi o que eu mais escutei na minha vida. Oh, meu Deus. Mas só que tem um detalhe. Você que louva o Senhor, que o louvor faz bem para você. Saiba que o Senhor, Ele não está procurando vozes afinadas. Oh, que mecena na mamachei. Ele está procurando corações quebrantados. Corações que reconhecem que precisam dele. O louvor seu, não importa o jeito que você louva. Não importa se é afinada ou se não é afinada. Mas o que importa é que o que está aqui dentro é que pode passar do teto e chegar aos céus. E isso eu posso dizer para vocês. Nas minhas maiores dificuldades, até mesmo quando eu pegava o microfone e ficava assim, ó. Hoje eu pego o microfone normal, não fico nervosa. Olha aqui, ao vivo eu louvo, certo? Eu tenho glórias ao meu Deus, glórias ao Espírito Santo, glórias a Jesus. Eu tenho uma segurança. Mas eu louvava assim, tremendo. Só que o meu louvor, ele era recebido por Deus. Tanto é que muitas que eram consideradas, desde aquela época, afinadas, afinadíssimas, não estão mais nos caminhos do Senhor. Eu continuo os caminhos do meu Deus. E daqui eu não quero sair. E eu quero continuar. Então, esse é o meu ministério. Se você quer me acompanhar, me acompanhe nas redes sociais. E principalmente, acompanhe meu site, que está aqui, e faça parte do projeto social Ser Plena. Você pode ter certeza que o Espírito Santo irá me dar métodos e condições, porque vem dele, para poder levar a você viver o que eu vivo hoje. Porque isso daqui você pode ver no meu jeito, não é uma encenação. É a pura realidade da minha vida. Mas eu não era assim. Isso é glórias ao meu Deus. Pai, grande, poderoso és tu, Pai, não há outro além de ti. Tua graça, tua misericórdia, Pai, é palpável na vida daqueles que deixam e se permitem, Pai, ser moldados por ti. Pai, em nome de Jesus, há milênios tu vens falando e ensinando a raça humana, os seus princípios, os seus valores, mas sempre o homem, a mulher e a cada geração tentam trocar os seus princípios e os seus valores. E invertem tudo, Pai, para poder caber no seu próprio mundo. Pai, que em nome de Jesus, isso não venha acontecer com cada um que está aqui. E se estava acontecendo, que isso seja revertido agora, no nome santo de Jesus Cristo. Que isso mude, meu Senhor. Pai amado, que as nossas vidas sejam, Pai, para a honra e louvor do seu nome. Que as nossas vidas sejam um exemplo para outras famílias, Pai. Porque sempre há tempo de mudar. Sempre há tempo de reconstruir. Sempre há tempo de transformar. E eu sou prova disso, Pai. Porque eu estou muito melhor do que quando eu tinha 34 anos de idade. E hoje estou com 57 anos de idade, Pai. E estou com muito mais vigor, com muito mais alegria, com muito mais, tudo de bênçãos que vem do seu céu, do seu trono, que eu não tinha com 34. Com 34 anos, Pai, eu era tão pobre, tão pobre, tão pobre,
que a única coisa que eu tinha era bastante dinheiro. E hoje, meu Pai, eu sou tão rica, tão rica, tão rica, porque a coisa mais valiosa que eu tenho é o seu Santo Espírito habitando em mim. Obrigada, meu Senhor Jesus. E eu desejo isso para cada um que passou por aqui, seja no ao vivo ou seja através da edição, assistindo a gravação. Pai, muito obrigada por tudo. No nome de Jesus, entrego cada família no seu altar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluias! Glórias a Deus! Então, este foi o nosso programa Nas Mãos do Oleiro. Seja você uma pessoa que busca estar nas mãos do oleiro, como está aqui. Rosimari Gomes, RG, nas mãos do oleiro. Seja você também nas mãos do oleiro. Um grande beijo, um grande abraço. Fique na paz de Deus, em nome de Jesus.